Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Trade de Valor. Eu me chamo Felipe Dabu e no vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as ações da Braskem. Por que eu acredito que essa companhia tem um grande potencial de valorização neste ano de 2020. Mas antes de mais nada, já deixa o seu like aqui neste vídeo, né? Aperta em curtir aí, deixa sua inscrição aqui no canal também e ativa o sininho das notificações para você ficar sempre antenado no conteúdo novo que eu for postar aqui. Falando em conteúdo novo, né? Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu quero publicar aqui no canal. Todo dia eu vou falar de uma empresa diferente, então aproveite e deixa aí a sua solicitação aqui nos comentários, né? Já está na lista aí a WEG e a Energias do Brasil, tá? Para os próximos vídeos. Por gentileza, peço aí que você deixe a sua solicitação. Vamos lá! Só deixando bem claro aí, pessoal, que esse vídeo ele tem caráter estritamente educacional, né? E que as análises apresentadas aqui não representam nenhuma recomendação de compra ou venda. Negociação de valores imobiliários é uma atividade de risco. Então, qualquer tomada de decisão envolvendo as informações apresentadas aqui é de total responsabilidade do espectador, de você aí que está sentado me ouvindo. Sobre a empresa, vamos tentar conhecer um pouquinho quem é a Braskem. Que empresa é essa? Bom, a Braskem é uma empresa brasileira do ramo petroquímico com 40 unidades industriais em 4 países diferentes. Então, só para vocês terem uma ideia da dimensão aí dessa companhia, ela é uma das maiores empresas do mundo dentro do segmento de atuação. E a maior produtora de polipropileno nos Estados Unidos. Para quem não sabe aí, o que é o polipropileno, é um polímero que é basicamente utilizado para fazer tudo o que vai plástico. Tudo tem polipropileno, tá? Desde saco plástico, desde saco para fertilizante, para grão, para qualquer produto, brinquedo, equipamento hospitalar, equipamento médico, né? Então, são várias aí as aplicações do polipropileno, tá? Entre os produtos produzidos pela Braskem estão então esses componentes químicos, né? Os plásticos. Ela é a maior fabricante de biopolímeros do mundo. Esse é um assunto que eu quero entrar com vocês. Muita gente fala que o plástico vai sumir, né? A tendência aí são os derivados do petróleo, né? Os componentes petroquímicos sumirem. Bom, pessoal, a Braskem, tá? Ela já está se preparando para isso. Ela sabe dessa tendência, tá? Os biopolímeros, para quem não sabe, são polímeros feitos de seres vivos, são feitos de fontes renováveis e elas têm uma decomposição muito melhor do que os petroquímicos, tá? O impacto ambiental aí dos biopolímeros é muito menor, é infinitamente menor. Só para vocês entenderem então, né? Ela tem aí unidades nos Estados Unidos, no Brasil, né? A maioria das unidades estão no Brasil, são 29 unidades, 4 estão no México, a gente tem 2 na Alemanha, na Europa. Tá? E a capacidade total aí da empresa, né, de produzir esses petroquímicos é imensa. História e passado complicado. Pessoal, quando eu falo em Braskem, provavelmente já devem ter tido uma impressão um pouco negativa aí, né, dessa empresa. Só para vocês entenderem um pouquinho como é que foi constituída a companhia. Bom, a constituição da Braskem ela se deu em 2002 a partir da integração de diversas empresas, Copênia, OPP, a Triquem, tá? Do grupo Odebrecht, né? Então já começa mal aí, né? A gente também ouve o nome Odebrecht, já vem aquela sensação negativa, com forte participação da estatal petrolífera Petrobras, tá? Tanto que as duas são as controladoras atuais, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso. A gente teve inúmeros escândalos envolvendo a Braskem aí, tá? Ela foi condenada recentemente a pagar uma indenização a famílias em Maceió, né, em Alagoas, devido a problemas envolvendo fissuras e afundamento de terrenos, né, pela atividade de extração de salgema. Foi um caso aí que tomou que deu uma forte polêmica aí para a empresa, né, uma polêmica negativa. Afetou bastante a imagem da empresa, a gente sabe o quanto isso afeta a imagem das empresas, né? Só a gente vê o exemplo recente da Vale lá com o Brumadinho. Ela foi banida da New York Stock Exchange, né, que é a bolsa americana, porque ela arquivou o formulário 20F referente a 2018 na SEC, né, que é tipo a CVM lá, é Securities dos Estados Unidos. Então ela era para ter entregado um formulário com algumas
informações contábeis aí referente ao ano de 2018. Ela não conseguiu apurar tudo, ela soltou até um comunicado, tá? Mas daí as negociações das empresas lá nos Estados Unidos foram suspensas. Se não me engano, ela tem ações aí cotadas em bolsa em Madrid também, tá? Na Bolsa da Espanha. Ela foi citada diversas vezes em fases da Operação Lava Jato, tá? Então a gente vê aí o nome dela aparecendo várias vezes nos testemunhos aí dos envolvidos, né? Ela assinou um acordo de leniência em 2016 com autoridades no Brasil, Estados Unidos e Suíça, também referentes aí às operações Lava Jato, né? Triggers, pessoal. Bom, aqui a gente começa a discutir um pouquinho sobre o porquê que eu acho que essa empresa pode se valorizar bastante. Tem algumas coisas, alguns gatilhos aí que podem destravar valor para ela no curto prazo, tá? O primeiro deles é a mudança na composição acionária da empresa, que seria bem vista pelo mercado. Para vocês terem uma ideia, quem são os controladores hoje da Braskem? A Petrobras e a Odebrecht, duas empresas que já se manifestaram, tá? E já disseram que não tem interesse nenhum em assumir o controle, tá? Por N motivos, a gente já vai conversar um pouquinho sobre isso também. E o outro trigger é a reformulação da governança da empresa, tá? Que atualmente ela se enquadra no setor nível de governança 1, né? E ela tem a perspectiva aí de listagem no segmento novo mercado. Queria melhorar bastante a imagem da Braskem, que está meio manchada aí com os investidores. Tá? Então, só para vocês terem uma ideia das notícias que são recentes, né, de maio aí, a Petrobras, com esse programa aí dela de venda de ativos, ela pretende vender a fatia dela na Braskem até início de 2021, então ela quer sair da Braskem, e a Odebrecht, né, que está toda endividada, tendo problemas aí para pagar as contas, tem 3 anos para vender a Braskem e quitar as dívidas dela também. Então, ambas as empresas, as controladoras aí da Braskem, querem sair da composição acionária da empresa. Governança. Então, como eu falei, a Braskem está listada no segmento novo, nível 1 de governança da B3. Tá? É um segmento que não exige muita coisa por parte da companhia, né? Só a existência aí de ações ordinárias preferenciais e um free float mínimo de 25%. Tá? Tem outros detalhes, aí, tag along de 80% para as ações preferenciais e um conselho de administração com no mínimo 3 membros. Tá? Dividendos. Bom, ela não paga muitos dividendos, mas ela tem um histórico recorrente de pagamento desses proventos. Né? A gente vê que nos últimos 10 anos aí a empresa praticamente pagou todos os anos. Mas quando a gente olha aí para os indicadores fundamentalistas, vocês vão ver que o yield dela aqui, ó, é de 3%. Ou seja, ela não paga uma quantidade muito grande de proventos. Tá? Eu destaquei alguns indicadores que eu gostaria de comentar com vocês. Primeiro vamos comentar sobre as oscilações aí, né, do preço do ativo. Neste mês, isso que acho que trouxe bastante destaque para a Braskem foi a valorização de 31% nas ações. Mas nos últimos 12 meses, em 2020 e 2019, a empresa ainda conta aí com uma desvalorização significativa. Né? Em 2019 ela caiu 35%, esse ano por enquanto ela está caindo 7%, sendo que a mínima do ano, acho que se não me engano, ela chegou a cair mais 40%. Tá? Então ela sofreu bastante nos últimos 2 anos aí. Bom, PL, né, negativo, porque a empresa não está dando lucro, ela apresentou prejuízo aí nos últimos resultados. Né? Ela negocia em 4,5 vezes o seu valor patrimonial, tá? Então ela está negociando bem acima do valor patrimonial. Ela apresentou um crescimento da receita de 4%, um crescimento pífio aí. O ROI negativo, né, também devido aí ao prejuízo reportado. E ela está extremamente alavancada, né, ela negocia aí 6 vezes o patrimônio, a dívida bruta dela está em 6 vezes o patrimônio. Tá? Quando a gente olha o balanço patrimonial da Braskem, tá, algumas coisas chamam a atenção. Por exemplo, a gente vê o ativo crescente, né, o ativo crescendo nos últimos anos, aqui nos últimos 10 anos. Tá? Isso é bom, eu gosto disso, eu procuro isso antes de investir numa empresa. A gente tem a dívida líquida crescendo bastante. Isso para mim não é problema nenhum, tá? As empresas elas precisam se endividar, isso é saudável para que elas possam expandir aí as operações dela. O que eu não gosto de ver é dívida líquida crescendo e patrimônio líquido caindo, decrescendo, tá? Isso não é bacana, é negativo. Demonstrativos de resultados, só para vocês entenderem, a gente tem a empresa com a receita líquida crescendo cada vez mais, né, trimestre após trimestre, mas o lucro líquido não acompanha.
A gente vê aqui que existem trimestres em que a empresa dá um lucro interessante e outros trimestres que a empresa dá prejuízo. A gente vê que ela é bem cíclica, a gente já vai comentar um pouquinho sobre isso. Então existem diversos ciclos aí na Braskem. Agora parece que a gente está no meio de um ciclo em que a empresa está reportando prejuízo atrás de prejuízo, está bem alavancada. Tá? Então está numa situação que eu diria no mínimo perigosa aí, tá? Bom, considerações então. A palavra que vem na minha cabeça quando eu olho para os números da Braskem é instabilidade. Tá? Eu entendo aí que existam ciclos, né, e que a performance da empresa é positiva, os resultados são extravagantes, mas não se trata de um crescimento linear. Né? O que eu quero ver quando eu analiso uma empresa para aportar dinheiro, alocar financeiro nela para uma carteira de longo prazo, uma carteira de buy and hold talvez? Uma empresa que dá lucro atrás de lucro crescente, uma curva linear. Não é o caso da Braskem, tá? Então a gente vê uma curva bem instável aí. Analisando um pouquinho o último balanço reportado por ela, a gente vê um crescimento de caixa, a gente vê um operacional forte, né? A empresa tem uma grande capacidade de gerar caixa, mas ela não consegue transformar esse resultado em lucro. Tá? Portanto, pessoal, eu não considero a Braskem como um bom investimento para o longo prazo, né? E para a composição de uma carteira do tipo buy and hold. Por outro lado, e é por isso que eu estou fazendo esse vídeo aí para vocês, amigos, análise técnica. Vamos sair um pouquinho agora dessa apresentação que eu fiz para vocês e vamos entrar nos gráficos. Bom, pessoal, gráfico, tá? Não é nada mais, nada menos a representatividade entre o consenso, né? Compradores e vendedores aqui. A gente sabe que cotação segue o lucro líquido no longo prazo, né? Mas através dos gráficos e através de alguns padrões psicológicos que estão inseridos nele, a gente consegue antecipar talvez um movimento que ainda não apareceu nos balanços da empresa. Eu acredito que esse seja o caso de Braskem, tá? De maneira bem subjetiva, a gente já consegue enxergar um elemento aqui que é uma linha de tendência de alta, uma linha de tendência de alta. A gente une aqui todos os últimos fundos de Braskem e a gente vê que a empresa, né, ela tem esses ciclos de alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, e que no momento ela está em um ciclo de baixa. Como é que eu sei isso? Bom, ela está em tendência de baixa. Os únicos indicadores que eu utilizo aí para poder entender os movimentos dos preços são as médias móveis. Então eu tenho 3 médias móveis. Essa roxa aqui, essa púrpura, é a média móvel de curto prazo, tá? Essa média móvel aqui é a média móvel intermediária de 34 períodos. E tem também a média móvel de 80 períodos, que é a minha média móvel de longa duração. Tá? Através delas eu consigo identificar a tendência do ativo. Lembrando que a gente está no gráfico mensal, cada barrinha dessa representa um mês de negociação. Médias apontadas para cima e topos e fundos ascendentes, tá? A formação de topos e fundos crescentes identifica uma tendência de alta, enquanto que topos e fundos decrescentes, né, formações descendentes e médias apontadas para baixo, identificariam uma tendência de baixa. No momento, o que a gente enxerga aqui? A gente enxerga a empresa dentro de uma tendência de baixa. Médias, em sua maioria, apontadas para baixo e formações de topos e fundos descendentes. Mas, reparem como toda vez que a empresa bate neste ponto, é uma LTA de mais de 20 anos, né? Já tem 24 anos essa LTA, tá? Essa linha de tendência de alta, um elemento técnico, um pouco subjetivo, verdade, mas que aqui no caso de Braskem a gente vê que ele funciona quase com perfeição. Toda vez que ela bate aqui, ela inicia um novo ciclo de alta. Então, o primeiro ciclo de alta, né, 98 até os anos 2000, 2001, 800%. Daí ela corrige 70% a 80%. Novo ciclo de alta. De 2003 até 2005, 2006, 1.600%. Corrige 70% a 80%. Puxa de novo para cima. Mais um ciclo de alta. 400%. Aí ela corrige nos anos seguintes, 50%. A gente teve um último ciclo de alta, que foi de 2015 até 2018, onde o papel chegou a se valorizar quase 600%. E agora a gente está tendo um ciclo de baixa de
Topo a fundo, quanto que ele corrigiu com essa crise aí que a gente teve? 80%, o que em média ele corrige durante os ciclos de baixa. Agora ele bate nesse ponto, a gente vê uma força compradora entrando, uma força compradora forte, tá? E na minha opinião, esse papel tem tudo para iniciar um novo ciclo de alta. Quando a gente olha o gráfico semanal, indo para uma escala gráfica menor, vamos tentar entender o que o mercado está nos dizendo aqui. A gente teve uma formação, tá, de topos e fundos descendentes, né? Vocês podem ver isso. Sempre o preço renova mínimas e nunca renova máximas durante os seus movimentos de expansão e retração, né? Aqui a gente teve uma tentativa de renovar uma máxima que foi frustrada pelo mercado quando ele atinge o último patamar de resistência, que é a média de 80 períodos. A gente tem a crise, tem uma recuperação em V bem rápida e a gente se aproxima agora de uma região de resistência, uma região em que os vendedores vão atuar fortemente sobre o preço. A média de 80 períodos, que segurou anteriormente Braskem aqui. Agora é o momento chave. Acredito eu que seja a hora de comprar ações da Braskem hoje. Segunda-feira eu vou lá no mercado e vou comprar minhas ações da Braskem? Não. Porque a gente já viu um processo de expansão, a gente já viu um ciclo em que o ativo sobe. Dentro de uma possível nova tendência de alta se formando, o saudável seria a Braskem corrigir, marcar um fundo ascendente, o primeiro fundo ascendente depois de muitos fundos descendentes. Então tem a primeira formação de fundo ascendente e aí puxar de novo para cima, formando o que a gente chama de pivô de alta, quebra de padrão. Pivô de alta. Quando a Braskem fizer isso aqui, meus amigos, vai ser um excelente sinal de compra para carregar Braskem dentro de um desses ciclos gigantescos de alta que Braskem faz ao longo de vários e vários anos. Então sim, eu estou de olho em Braskem. Eu acredito que Braskem tem espaço para corrigir um pouquinho. E dentro deste processo de correção, eu já vou buscar por oportunidades de compra, por sinais que me indiquem que um novo fundo será demarcado. Bom, pessoal, é isso que eu queria conversar aqui com vocês hoje, tá? Foi para isso que eu fiz este vídeo. Espero que os amigos tenham gostado deste vídeo. Novamente, enviem as solicitações para análise de outros ativos aqui nos comentários. Digam o que vocês acharam, vocês gostaram das ações da Braskem, vocês têm ela em carteira, vocês estão de olho nela para compras aí nos próximos meses. Me digam, gostaria de saber. Um forte abraço, até mais.